A paz do Senhor. Mais uma vez, eu venho trazer nesse vídeo aqui a leitura da palavra do Senhor, né, que foi, Deus trouxe ao nosso coração hoje pela manhã, na vigília, e esta palavra, ela falou forte ao nosso coração, né, mediante o propósito em que nós estamos nos apresentando diante de Deus, né, para esta causa impossível. Eu vou ler na Bíblia tradicional, né? Depois eu faço uma leitura na linguagem de hoje. A palavra que Deus trouxe ao nosso coração nesta manhã foi livro do Esdras, capítulo de número 9, versículo 7 até o verso de número 9, que vai falar assim: Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa e por causa das nossas iniquidades fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis da terra, à espada, ao cativeiro e ao roubo, e à confusão do rosto, como hoje se vê. Versículo 8. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez grandes da parte do Senhor, se nos fez graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, né, e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar uma pouca de vida na nossa servidão. Porque servos somos, disse o verso 9, né? Porém, na nossa servidão, não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência perante os fiéis da Pérsia. Perante os reis da Pérsia. O nosso Deus, antes estendeu sobre nós beneficência permanente. Perante os reis da Pérsia. Para revivermos, para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém até aí. Eu vou de novo ler essa mesma passagem numa Bíblia da linguagem de hoje. Gosto muito de trabalhar com ela, que é uma Bíblia do Thompson, não é? Do evangelista Thompson, Bíblia de estudo da Jade e de Judith Kemp, né? Bíblia de estudo, não sei se dá para os irmãos ver aí, né? Bíblia de estudo, né? Vou fazer melhor aqui. Aqui, pronto. Bíblia da família, né? Muito boa, eu aconselho, da Judith, né? E do Jaime Kemp, muito bom. Então a linguagem de hoje, ela vai dizer assim: as esposas estrangeiras, não, a oração e confissão de Esdras, né? Uma entrega, ele rasgou-se, uma história muito bonita. Versículo de número 7 ao verso 9, Esdras 9, linguagem de hoje, do verso 7 ao verso 9. Desde os tempos dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos de reis estrangeiros. Temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros e até hoje temos sido desprezados. Versículo 8. Mas agora, ó Senhor, nosso Deus, tu fosse bondoso por algum tempo e deixaste que alguns de nós, escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixaste na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá
e em Jerusalém. Muito bom, né? Quando você lê a palavra do Senhor numa linguagem de hoje, e esta palavra, ela esclarece melhor, né, a linguagem, e você entende. Nós estávamos orando ao Senhor, né, e estávamos pedindo a Deus uma palavra como resposta para este propósito, né? 4 sábados de consagração e jejum pela manhã, e à tarde, oração de 1 hora, de 3 às 4, com a nossa irmã Cristiane, com a nossa irmã Cristiane Soares, e após a 1 hora de oração, 7 louvores, né? E esses louvores em agradecimento pelas grandes coisas que Deus já está fazendo. Por quê? Porque nós nos rasgamos diante do Senhor, nós queremos que Deus trate conosco, né, na área de nossa vida, e faça milagres, não é? Casos impossíveis sejam resolvidos, filhos rebeldes sejam transformados, maridos desleixados junte-se os pés, né? A esposa, que mais? Causas, o propósito, casa própria, carro, bens, carteira de motorista, casa própria, já falei, né? O que importa de emprego, não está entendendo? Curas divinas, ressurreição, restauração de órgão no corpo. Você acha que não é possível? Você não tem noção do que Deus está fazendo nessa nova igreja, né? Este mês de junho, Deus falou forte ao nosso coração nesta madrugada. Este mês de junho é um mês de virada, sabe? Este mês de junho é um mês em que nós vamos galgar, né, altares de Deus, nós vamos desfrutar de coisa nova. Não, ninguém vai fazer em você. Deus vai usar você para fazer nas pessoas, e você só vai levar o nome de Jesus. Ele quer que você faça isso, mas para isso você tem que se confessar, você tem que se rasgar na presença dele, você tem que comer Bíblia, tem que fazer, separar umas coisas de outras, né? Isso quer dizer ser santo, separado, né, das coisas. Paulo, escrevendo a sua carta, acredito que aos Romanos, se não me falha a memória, aos Coríntios, quem come Bíblia pode me corrigir, vai dizer assim: o bom soldado que milita a boa milícia não se embaraça com as coisas desta vida. Está sempre ligado, está sempre de Jesus, né? E você sabe que Paulo, ele não pregava o que eu via Pedro pregar, porque era apóstolo dos judeus, não. Paulo pregava o que Deus revelava para ele, não é? E Paulo pregava as coisas do céu. Pelo contrário, Pedro foi transformado, o caráter dele foi muito homem, muito humilde, para poder acompanhar as cartas de Paulo, não é? E poder chegar assim a dizer nas suas cartas que o que Paulo fala é de Deus. Aleluia. E para Pedro, as cartas de Paulo eram como uma Torá, né? E ele se agarrava com aquela palavra, ele se alimentava e ele crescia. Mas Deus chamou a Paulo para ser apóstolo dos gentios, dos reis e testemunha do Senhor sobre a face da terra. Pedro foi chamado aos judeus. Então, nessa nova aliança que Deus chamou a Paulo, Pedro foi quem cresceu. E Paulo dizia assim: o viver para mim é Cristo, morrer é lucro. Né? Se eu partir, eu vou para a glória, eu tenho certeza da minha salvação. Mas enquanto eu viver, ainda doente, ainda enfermo, eu vou pregar o Evangelho, amém? Ele disse assim: olha, eu posso estar preso, mas as cartas, as palavras de Deus não. E Deus levantou apóstolos, obreiros, né, missionários, evangelistas, pregadores da palavra do Senhor, para estar auxiliando Paulo nas cartas que vai, nas cartas que vem. Não tinha WhatsApp, não tinha vídeo. Não, Paulo estava preso dentro de casa, não era numa cadeia, não era no sótão, não, era preso em casa, porque ele era cidadão romano, não é? E ali era uma prisão domiciliar, ele não podia sair, mas as cartas não estavam presas, né? As cartas estavam livres para levar para o povo e para trazer. E você vai ver muitas vezes nas cartas de Paulo ele falando que o prazer dele é de rever alguns irmãos, né? Mas por enquanto que os irmãos fossem recebendo devagarinho, né, as suas cartas. Então, neste momento, nesse vídeo aqui, eu quero transmitir para você a palavra que Deus falou no nosso coração, que foi justamente no verso de número 9. Ele falou forte ao meu coração o verso 9. E o verso 9 vai dizer assim:
éramos escravos, né? Éramos escravos, porém não nos deixaste na escravidão. Tu fizeste os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, nós, não é? Que estava arrasado, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Isso foi Esdras escrevendo, né? Quando você sabe que Esdras e Neemias foram homens que Deus levantou para reerguer Jerusalém, né? Para quem conhece a história, Jerusalém foi destruída 17 vezes e foi erguida 18 vezes, está lá em pé. Mas a Bíblia diz que quando vier, né, o assolador das nações, que é o anticristo, ele vai invadir Jerusalém e vai destruir o templo e Jerusalém. Né? Você lê com atenção depois a palavra de Deus em Apocalipse e você vai ver que essa será a 18ª vez que Jerusalém vai ser destruída e não será mais erguida, né? E partiremos para agora. É claro, vamos viver 1000 anos aqui com Deus, com Jesus, quando Ele vier, mas depois de tudo isso nós vamos partir quando todos forem julgados de verdade. Então aqui a palavra que Deus fala no nosso coração é muito forte, né? Você estava indo para o inferno, você estava destinado ao inferno. Hoje Deus ele te ergue, te levanta, né, para que você seja instrumento de Deus aqui na terra, né, para anunciar o seu evangelho, para levar as boas novas, para fazer prodígios e maravilhas. E esta é a vontade do Senhor, né? E ele fala que Deus tem movido o coração, né, do príncipe da Pérsia. Você sabe quem é o príncipe da Pérsia? Satanás. O príncipe da Pérsia é Satanás. Deus tem segurado ele para que nós tivéssemos passagem. E nessa passagem vivêssemos, né, seguros neste lugar por um momento, diz a linguagem tradicional. É por um momento, nós estamos aqui de passagem, né? Nesse lugar santo, não é na terra. Ele falou de Jerusalém, mas trazendo para a nossa vida hoje, lugar santo, templo e morada do Espírito Santo. Né? Vivermos aqui, momentaneamente, seremos transformados se estivermos vivos, mas se morrermos, nós seremos arrebatados primeiro. Depois, os que ficarem vivos serão transformados. Né? Então, para que fôssemos, fizesse com que o príncipe da Pérsia tivesse boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssem o teu templo. Reconstruir o teu templo. Então, o desejo do Senhor neste dia, né, para a nossa vida hoje, é que você restaure o templo do Senhor. Amém? É tempo de restauração. É tempo de Deus, de você olhar para dentro. Olhar para dentro. Né? Olhar como é que está a tua vida, como é que está o teu altar, né? Como é que está o teu caráter, como é que está a tua intimidade com Deus. Né? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia toda e entendeu? Quando foi que você leu o Novo Testamento, Mateus, Apocalipse? Quando foi que você a última vez leu o Antigo Testamento? É um testamento, tem coisas boas para você. Né? Quando foi a última vez que você orou a Deus? Quando foi a última vez que você entrou nesta campanha de oração? Queria até abrir um parênteses aqui e pedir a nossa irmã Elizabeth, né, que está aí no grupo conosco, o grupo de intercessão, que depois nos oriente como que faz para participar, né, daquela intercessão que eu não consegui fazer, mas estou disposto, agora estou disposto, né, a fazer, que era uma oração de 12, 24, 36, 48 horas, né, todo dia. Isso foi um desafio para mim, eu me senti desafiado, me perdi no meio do caminho, quero essa orientação. Fecha parênteses, a nossa irmã Elizabeth está com a oportunidade para estar trazendo isso aí aqui no grupo de intercessão, não é? Para que todos possam nos programar para que depois de junho, dependendo do que Deus vai fazer, depois da vigília, a gente possa começar com esta intercessão, dessa vez orientada pela nossa irmã Elizabeth. Amém? Fecha parênteses. Voltando para a leitura da palavra, então Deus ele quer que a gente venha restaurar o templo, tá? Mas não se restaura templo alguém fazendo, você tem que fazer. A chamada é pessoal, o negócio aqui é particular. Você e Deus, Deus e você. Mude sua oração. Deus, como é que eu estou? Né? Como é que está a minha vida? Me pesa na tua balança. Né? O que está faltando em mim? Né? O que está impedindo? O que está entupindo o canal para a bênção não chegar?
Então faça uma autoavaliação e deixa Deus te dar uma lista, sabe, de desapego, sabe? Abre mão, tira isso, não é do meu agrado, não gosto assim. Você precisa estar no centro da vontade do Senhor. Ex-desestáveis entendeu a orientação de Deus e disse assim, que estava arrasado. Está arrasado. A palavra de Deus está falando, a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus é para você. O templo de Deus estava arrasado. Deus hoje te chama para a restauração do templo. Claro que aqui foi físico, baseado em fatos reais, mas trazendo para nós que vivemos em espírito, é templo e morada do Espírito Santo. Estava arrasada. A nossa irmã, eu vou abrir de novo outro parênteses assim, com a nossa irmã Elizabeth, mas agora eu estou no celular, mas eu gostaria de estar no computador, que dava para trazer, né, para os irmãos no celular a mensagem que ela botou com uma oração de identidade, né, de identificação, uma oração intercessória que você ora no lugar da pessoa. Ela estava totalmente angustiada, ela não conseguia nem falar. E era uma dor terrível que essa mulher sentia. E é isso que nós estamos precisando. É assim que está o Espírito Santo de Deus. Ele está preso, ele está calado, ele não tem liberdade. E quando a palavra do Senhor diz que aonde habita o Espírito Santo de Deus, aí há liberdade. E sabe onde o Espírito de Deus habita? Dentro de você. Tem que haver liberdade, mas o altar está desconcertado. A Bíblia diz que quando Elias foi apresentar a Deus o altar, ele consertou o altar. Muito bom frisar isso. Depois colocou os utensílios do altar e depois molhou com o sacrifício, né? Com o cordeiro cortado, aberto para sacrificar, e pediu fogo a Deus, e Deus respondeu instantaneamente. Mas qual a diferença? Não era só porque Baal não era Deus, é porque ele consertou o altar. Fica a dica para a gente, não é? Resposta imediata, consertar, é o altar consertado, né? E aqui Esdras encerra a sua oração dizendo assim, e que achássemos segurança aqui em Judá e em Jerusalém, onde seremos testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia, como em Samaria e até os confins do mundo. Segurança, né? Foi Deus quem determinou que os inimigos recuassem, porque está escrito, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. O que significa isso? Vai se levantar, vai guerrear, vai resistir, mas a vitória é certa em nome de Jesus. Amém? Foi Deus quem garantiu isso, mas, fica a observação. Conserte o seu altar, restaure o templo. Deus, Ele quer que você se derrame e fique como nada na presença dEle. Tá bom, querido? Tá bom, querida? Então, guarda essa palavra no teu coração. Êxodo capítulo 9, versículo 17, versículo 9. Se você ler do 7 ao 9 é bom para você entender o texto, mas o 9 ele falou forte ao meu coração nessa madrugada e pediu para que eu compartilhasse com vocês. Essa é a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite. Amém? Deus te abençoe. Tenha uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir o vídeo, tá? E uma semana abençoada em nome de Jesus. Posso fazer uma oração por você? Oremos assim. Pai querido e santo, nós queremos nessa noite estar apresentando a tua igreja, ó Pai amado, que está nos assistindo, que está nos ouvindo através desse aparelho de som, até mesmo desse aparelho celular, e nós queremos te pedir, Pai, que esta palavra, Pai, se faça, encontre guarida nos corações, que essa palavra encontre, ó Pai, terra fértil, coração aceitável, e que uma vez ela repousando neste coração, ela se faça rema, sabe, teu Espírito Santo venha moldar o caráter, venha mudar a vida, a perspectiva, o ponto de vista, venha fazer com que essa pessoa cresça, ó Deus amado, dando força, dando oportunidade, dando graça, para que possam, Deus querido, fazer a mudança, o conserto do altar, a restauração do templo, para que o Senhor seja glorificado nesta vida, para que a sua vida como testemunha ganhe outras vidas e não tire peixes do mar, mas que leve pescadores, que se tornem pescadores de vidas e leve almas para o rio de Deus.
né? E se aprofundem lá. Deus querido, nós queremos abençoar com toda sorte de bênção, e te pedir em nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha sobre eles, sobre a sua casa, sobre a sua família, transformando, soltando em nome de Jesus aquilo que está preso e fazendo com que eles voltem para agradecer em nome de Jesus a tua grande obra e a tua cura. Eu oro agradecido, confiante, porque tu és um Deus que nos responde muito mais além do que pedimos ou pensamos pelo poder que há em Cristo Jesus. É que nós te oramos agradecidos em nome do Senhor. A igreja diz amém. Deus abençoe.